fechando. Muito obrigado, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio X. Saudações também a todos quantos estão presentes aqui no painel da Rádio X. E esperamos apresentar uma tarde muito boa para nossos ouvintes, de modo que sejam abençoados. Estamos aqui, discípulos do profeta Caco Filipe. Obrigado. Pastor Moanza. Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio X, da Tarde X e de todos os programas quanto acompanham na Rádio X. Mais uma vez estamos aqui para ter uma tarde calma e com uma interação mais calma, explicação e responder também perguntas que nunca houve resposta. É verdade. Estamos aqui. Boa tarde, chefe Xando, e boa tarde a todos os ouvintes do programa Tarde X. E boa tarde também à produção do programa Tarde X. Muito obrigado. Olha, nós temos feito muitos debates religiosos. E já ouvi também muita gente a falar e já fui questionado muitas vezes na rua em relação a esses debates, porque há quem diga que a religião não se debate. Apóstolo Aniceto, o que é que tens a dizer em relação a isso? Na verdade, esse pensamento ou essa opinião que as pessoas têm de que não há debate nessas ocasiões, também compreendo muitos que têm essa percepção, é consequência da ignorância que muitas vezes tem acerca das escrituras ou de como a história da igreja e a Bíblia já demonstram. Na verdade, quando estamos diante da palavra de Deus, Deus te traz a sua palavra na terra e, por sua vez, também existem os personificadores, aqueles que, por sua vez, vão poder fazer-se parecer como verdadeiros. E enquanto também já existe o verdadeiro na terra, então deve haver uma confrontação e, por meio daquilo, se mostrar a verdade. E nós acompanhamos, mesmo pela Bíblia, olhamos Elias com os 450 profetas de Baal, em 1 de Reis 18. Então o povo de Israel estava dividido. Uma parte começou a seguir Baal, que é um demônio, e outra parte se firmavam em Deus. E Elias estava lá como profeta. E por sua vez, Elias, no sentido de poder acabar com aquilo, pediu para que Jezabel, uma mulher muito perversa, reunisse os seus 450 profetas no Monte Carmelo, e Elias também estava lá sozinho. E por sua vez, Elias disse para o povo de Israel: até quando vocês irão andar entre dois pensamentos? Até quando? Se Baal é Deus, seguem a Baal. Mas se Deus é Deus, então seguem a Deus, Jeová o Todo-Poderoso. E naquele mesmo momento houve uma confrontação. O profeta Elias com os 450 profetas de Baal, que por sua vez para eles acreditavam que eles eram profetas de Deus. Mas para o profeta Elias sabia que eram profetas do diabo Satanás. Então, para que a verdade pudesse ser imposta no campo, então tinha que ter uma confrontação no Monte Carmelo, em que, por sua vez, Elias pediu para com que aqueles 450 profetas de Baal pudessem fazer os seus encantamentos, os seus sacrifícios ao suposto Deus que eles diziam adorar. Foi assim que eles fizeram, meteram seus sacrifícios e assim diante. Ele disse para orarem: se o vosso Deus é verdadeiro, vai responder exatamente e o vosso sacrifício será consumido. Eles oraram toda a tarde, Elias começou a falar: gritem mais, às vezes está a viajar, e Deus dele não respondeu. Mas Elias, como sabia que tinha que impor a verdade para que os filhos de Deus pudessem ser salvos e reconhecerem que só existe um único Deus verdadeiro, porque aqueles também chamavam-se profetas, como hoje também muitos chamam-se de profetas. Se a gente lhes medir pela Bíblia, não é possível falar que eles são falsos, porque eles andam com a Bíblia. E hoje a sociedade tem o entendimento de todo mundo que anda com a Bíblia, e às vezes quanto maior for a Bíblia, esse aqui é um bom pastor ou um bom servo de Deus. Mas Elias sabia que não era aquilo.
Então, na confrontação, Elias fez a sua parte e Deus respondeu o sacrifício de Elias. Aí, e todo Israel confirmou que só existe um único Deus em Israel. Então, todos começaram a compreender que aqueles 450 profetas de Baal simplesmente são demônios e que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias, um profeta que Deus enviou. Ok. E só para já concluir também, mesmo também, para mim só ler aqui no livro de Atos, aqui diz no livro de Atos, capítulo 17, versículo 2, e diz: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então vemos que o próprio Paulo também tinha o costume de Paulo é ir nas sinagogas, no agrupamento de pessoas e disputar as Escrituras com outro grupo opositores àquilo que ele também ensinava. Então, era lá onde se impunha a verdade, porque a verdade se impõe no campo. Então, no campo é onde é pessoas que vão poder... Esses debates... Esse debate é completamente natural. Então, não podemos vir com lógica, mas o debate faz parte para que as pessoas possam perceber quem realmente está com a verdade no meio de tudo aquilo ali. Senão não é possível distinguir. Todo mundo diz, eu sou cristão, aquele é cristão, mas vamos medir como. Deve haver uma maneira de demonstrar que realmente aquele está com a palavra e aquele não está com a palavra. É assim. Pastor Moans, os debates. Muito obrigado. Mais uma vez, assim como já foi realçado pelo meu irmão, debates sempre existiram. Mesmo quando hoje a humanidade fala dos fariseus, saduceus, só entre eles havia debates. E Jesus enfrentava vários debates. Por exemplo, aqui em Lucas capítulo 11, está escrito aqui que Jesus se dirigindo com os fariseus e saduceus, os doutores da lei daquele tempo, era a confrontação. Eles traziam certas lógicas, podiam dizer, o profeta Y disse, nós cremos naquilo, assim em diante, mas Jesus usava palavras duras contra eles, mostrando o que eles acreditavam era satânico. E de tanta palavra dura, Jesus os nomeava. O que começou a nomear os adversários, não começa hoje com, bem dizer, com Filipe, não é? Mas isso já vem dos antigos. Elias nomeou os seus naquele tempo. Esses profetas que hoje reconhecemos como profetas de Baal, quando estavam em Israel, eles não adoravam Baal. Eles adoravam Deus de Israel e se apoiavam na lei de Moisés. É por isso que os judeus os acreditavam. Porque um judeu está na lei dos judeus que Deus lhes deu através de Moisés, que eles não poderiam ter outros deuses, além daquele que era o verdadeiro Deus de Moisés. Então, vimos que esses profetas, para infiltrarem e ganharem coração de muitos judeus, ao ponto que Elias foi perseguido junto com aqueles que o acreditavam em Elias, não é porque esses adoravam Baal, não. Elias é que lhes nomeou profetas de Baal. Não foi um nome conhecido. Assim como hoje, eles todos se apoiam em Jesus Cristo. Mas vem o verdadeiro profeta, o verdadeiro enviado de Jesus Cristo, e prova que esse não é Jesus Cristo a quem eles estão aqui a vos apresentar. É o diabo, é o Lúcifer. Podemos usar certos nomes diferentes da outra, mas provando que não é o verdadeiro, é o falso. Isso ocorreu em todos os tempos na Bíblia. Sempre houve combate de verdades contra a verdade. Verdades no plural e a verdade no singular. E a verdade sempre veio de um profeta. Está escrito em Êxodo capítulo 20, o seu verso 3, Moisés encontrou vários tipos de adoração no Egito e os judeus seguiam aquelas adorações. Adoravam Ossi, Butô,
Ísis, Osorice, Tartag, todos esses nomes eram adorados, havia um altar. E isso era comunismo. E, olha o nome que está me esquecendo. Culto ecumênico, unir deuses e crenças diferentes. E Moisés, em Êxodo 20, verso 3, repreendeu o povo, dizendo que não tereis outros deuses. Quando o Moisés usa o termo outros deuses, Deus está no plural. São muitos. Diante de mim é que é o singular. Mim é singular. Então Moisés tinha um Deus que veio apresentar ao povo, que era o verdadeiro, ignorando e condenando os outros que estavam em volta dele. E o povo de Israel tem isso como uma doutrina, como uma lei, como um mandamento que não pode ir nem à esquerda nem à direita. Ao ponto que em Atos capítulo 19, o seu verso 19, quando os discípulos de Jesus foram evacuando, pregando esta palavra, alguns dos judeus que entenderam a verdadeira palavra de Deus trouxeram seus livros de práticas curiosas. E hoje sabemos o que quer dizer práticas curiosas. Práticas curiosas, porque hoje todo mundo sabe quem vai a um curandeiro, um quimbandeiro, ele está aí no caminho errado. Porque a cura é de Deus. A Bíblia ensina que a cura é de Deus. Deus é o único curador. Mas o diabo também tem curado. Já viste? Mas está escrito que os judeus trouxeram seus livros de práticas curiosas e queimaram no altares de Atos 19:19. De quem eram esses livros aí que foram queimados? Eram livros de pessoas que se chamavam sumo sacerdote, bispo tal, reverendo tal. Desde o momento que ele não é um profeta mensageiro, então aquele livro era livro de práticas curiosas. Você vê, esses que têm feito jogos de fé, acredita, vai juntar 2, 3 versículos, vai formar a sua ideologia e vai fazer aquilo uma ideia em um livro, e as pessoas compram aquilo para aumentar a sua fé. Vai pegar uma parte de Salomão, vai pegar uma parte, sei de quê, aquele que chama-se livros de práticas curiosas, porque não é inspiração de Deus através do seu profeta. Quando se diz toda a escritura foi inspirada por Deus, é porque Deus é quem inspirou Moisés. E tudo que Moisés escreveu é a revelação que ele teve por Deus. Quando Isaías diz que a escritura de Isaías é inspirada por Deus, é porque Isaías não usou a sua mente. Isaías usou a revelação que Deus lhe deu e meteu aí. Então, quando isso está a ser adulterado, coisas do gênero, Deus não age com os políticos nem com os rebeldes. Deus levanta um outro profeta para vir combater o espírito do erro. O espírito do erro, quando é combatido, é bem normal que ele seja nomeado, porque ele vai falar Jesus. Se nós também falar Jesus, vai ser algo errado. É a mesma coisa uma Nike da China e a Nike dos Estados Unidos. E apontaste para Joana, então, uma Nike da China, apontaste para Joana porque... Não. Aquele Nike, não prestei atenção. Estou a dar um exemplo. A original da Nike tem as capacidades de discriminar o falso. Então, não começou ontem, nem sequer hoje, que um profeta nomeia os seus adversários. Foram nomeados. E eu vou ler aqui, Jesus chamou eles de raças de víbora, túmulos branqueados. E no versículo 45, está lá escrito que um dos doutores da lei se levantando e disse: Mestre, dizendo essas coisas, tu dizes-nos injúria. Você vê Lucas 11, 45. Eles lá,
Quando Jesus lhes nomeava, disseram que Jesus estava a lhes ofender, estava a lhes maltratar. E as palavras de Jesus que todos acreditam hoje não foram palavras simples, pois aqui está escrito, os seus próprios discípulos disseram que as palavras dele eram muito duras. Você vê, os discípulos reclamaram, disseram que essas palavras são muito duras. Quem pode ouvir? Então, viver momento dos profetas não é fácil. Num debate é muito normal nomear o adversário. Apóstolo. Bom, os debates datam desde o início, desde o princípio, mas os tempos elas vão diferindo, como os debates, como as confrontações. Porque quando estamos a falar de debates, são confrontações. Tudo isto data desde o início, mas elas vão diferir de acordo com o tempo. Ou, por exemplo, nos dias que Moisés estava na terra, o homem cujo é autor dos primeiros 5 livros que nós temos na Bíblia, que nós temos em posse, acontece que foi o Deus Todo-Poderoso, através de uma sarça ardente, que comissionou, chamou Moisés. E isto está descrito em Êxodo capítulo 3. E para que Moisés pudesse ir lá no Egito e poder tirar o povo de lá, de modo a levá-lo até a terra prometida. Mas Moisés havia reclamado, dizendo que não, Deus, Senhor, eu sou gago, disse Moisés. E Moisés depois disse, não, mas o povo não vai poder acreditar em mim. Qual é o sinal que tu me das para que o povo possa acreditar? Deus deu-lhe 3 sinais. E através disso Moisés foi lá. Quando Moisés foi lá falar com Moisés, ele demonstrou que Deus dele, o que é o Jeová, é capaz de fazer. E foi o próprio faraó desafiou Moisés com os seus profetas. O que aconteceu? Quando Moisés colocou a vara transformou em serpente. Um dos profetas do faraó também pegou uma vara, também transformou em serpente. Já era confrontação, já era debate. Então, o debate, ela data desde o início, desde o princípio, sempre houve debate. Por quê? Porque há verdade ali e há mentira. E ambos sempre estiveram lado a lado, caminharam sempre praticamente assim, de mãos dadas, para que pudesse se distinguir a verdade da mentira. Então, sempre houve estas situações, estes relatos de debate. Agora, por que razão alguns dizem, ou as pessoas alegam, que não deve haver debate na palavra de Deus? Onde as pessoas tiraram isso? Isso saiu a partir do momento em que as pessoas começaram a notar que o que eles acreditam não tem um fundamento sólido, não tem uma raiz. Para que não pudessem perder crentes, então os ensinavam, não, a palavra de Deus não se debate. Se ele não está compreendendo, lhe deixa. Quer dizer, no sentido de que se eu ouvir o fulano, eu posso me desviar. Então, no sentido de poder ouvir uma outra coisa. Por isso que o Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, as pessoas são proibidas de debater para que os seus líderes ou a quem ele segue, ele possa lá preservar. Porque sabe-se que não. Eu se ouvir este camarada, eu ainda posso me desviar. Então não é desviar-se, não. Você conhecerás a verdade. Algo que está mais sólido do que você próprio acredita. Então é neste intuito que a humanidade usou essa artimanha, que a palavra de Deus não se debate mais em nenhum momento. Das Sagradas Na Bíblia não diz nada sobre isso. Não se deve debater. Não, na Bíblia houve debates. Ok. O próprio Jesus ia debater com os doutores da lei. Está escrito no livro de Mateus que a Maria estava a procurar o Jesus e encontrou-lhe, não é, a debater com os doutores. Ele sempre estava lá. Por isso que as pessoas admiravam. Mas este miúdo é tão pequeno, tem tanta sabedoria. Por que tinha tanta sabedoria? O que estava acontecendo? Ele estava a brincar com as pessoas? Não, estavam a debater. Os doutores da lei
tinham as suas doutrinas. Uns criam na ressurreição, outros não criam na ressurreição e assim por diante. Então, Jesus trazia-lhes algo diferente, debatia com eles, desafiava-os, ok? Na base da palavra, conforme aqui o apóstolo Aniceto, como o pastor Monza, puderam já citar e realçar. Agora, em um debate, tudo acontece. De tudo um pouco acontece. Atendendo que as pessoas tenham conhecimentos diferentes, atendendo que as pessoas tenham capacidades diferentes, então tudo ali poderá acontecer em volta daquele debate. Então, podemos ter debates em torno da palavra de Deus, porque a própria Bíblia em si também menciona acontecimentos vários desde o início. Isso já tá, a partir dos primeiros livros da Bíblia, nós vemos confrontações. É aquilo que o pastor Mwanza explicou. O que as pessoas hoje leem no livro de Reis sobre o profeta de Baal, esses, por sua vez, não adoravam Baal, não. Eles adoravam Jeová, Rei do exército, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Mas foi Elias que lhes apelidou de profetas de Baal. É conforme Jesus. Será que os fariseus, os seus nomes eram raças de víboras, filhos de serpente, túmulos branqueados? Não eram os seus nomes. Ele tinha os seus nomes. Mas, devido à sua incredulidade, Jesus chamava-lhes de raças de víboras, filhos de serpente. Por quê? Porque era a mesma serpente que era do mal, o pai de Caim. Então, era isso que Jesus os apelidava, de raças de víbora, filhos de serpente, túmulos branqueados. Por que João Batista foi cortado a cabeça? Você vê? Agora, vocês dirão que não, ele transmitiu mal a mensagem ao rei. Não, quer dizer, a palavra de Deus sempre houve de debate, e na palavra de Deus sempre chamou-se as coisas pelo seu nome. Hoje, por exemplo, a Bíblia diz em Mateus 7 que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, foi em seu nome que nós fizemos isso. Senhor, foi em seu nome que nós fizemos acolá. E em 1 Coríntios é dito que Satanás também se transforma em anjo de luz. Agora, vejamos, todos, apesar de terem doutrinas diferentes, princípios diferentes, eles oram, clamam, cantam, tudo em nome de Jesus. Todos eles fazem as coisas tudo em nome de Jesus. Mas são estes que estarão julgados sob Mateus 7, 21. Agora, como vamos poder distinguir o verdadeiro Jesus Cristo, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Deus Todo-Poderoso, diante dos falsos Cristos, dos falsos Jesus Cristo? Atendendo que Satanás também se disfarça em anjos de luz. Tem que vir um instrumento na terra para poder desvelar o mal da verdade, do bem, para poder indicar a verdade da falsidade. E sempre o instrumento usado por Deus em uma determinada geração é um profeta. É um profeta que vem desvelar os esconderijos de Satanás em sua geração. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, é dito que ai da terra, porque Satanás e os seus anjos foram lançados lá. E sabemos que houve lá uma confrontação, um debate lá nos céus, a qual Satanás e os anjos foram precipitados aqui na terra, foram lançados aqui na terra, porque lá houve uma tendência de desafio, um debate. Satanás desafiou Deus. Ele disse que não, eu acenderei, não é, a minha estrela, eu também serei como o Altíssimo. Houve um debate entre ele e Satanás, mas Satanás foi derrotado com os seus anjos e foram lançados aqui na terra. Lá nos céus, ele queria ser adorado. Agora, ele hoje foi lançado aqui na terra. Onde ele está? Você vê?
será que está, esses anjos que querem lá ser adorados, estão na prostituição? Lá não adora-se. Todo mundo já sabe que aquilo é de Satanás. Ele não tem mais como se esconder para enganar as pessoas. Todos quanto vão na prostituição sabem que estão a cometer um erro. Você vê, ele está no roubo lá para poder ser adorado. Lá não se adora no roubo. Mas agora, apóstolo Gonês, já percebi, e de certeza que os ouvintes que sim também, debates religiosos, ok. Mas dentro desses debates religiosos, debates sobre a palavra de Deus, em torno à palavra de Deus, vale tudo. Bom, em relação ao debate, cada um fala sobre uma autoridade. Depende qual é a autoridade que alguém tem. Eu falo sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo, eu agirei na atmosfera do Espírito Santo. Na atmosfera de... Porque é ali que há diferença. Por quê? Os filhos do diabo não conseguem debater. Os filhos do diabo, ele pode, por sua vez, ir para agressão física. Então, mas você estás a debater, sabes que esta pessoa não pensa conforme você pensa. Não crê no que você crê. Você, no mínimo, deve procurar conhecer o adversário que você está a debater com ele. Você não pode debater com alguém sem ter noção de quem é esta pessoa. Se você aceita debater com esta pessoa, já tens noção de como ele é, como ele age, como ele faz, assim por diante. É isso que vemos em uma equipa de futebol. Quando uma equipa vai poder confrontar uma outra equipa, ou mesmo na guerra, um exército vai confrontar um outro exército, ele estuda as táticas militares daquele outro exército antes de tentar confrontar aquele exército. Você vê? E nesta mesma confrontação, ambos devem estar preparados. Ninguém pode reclamar que não, aqui estamos a morrer muita gente. Está a matar os civis na guerra. Não são somente os militares que morrem. Os civis também morrem. Então, ali vai poder acontecer situações que ninguém tem que reclamar, não, bombardearam aquele hospital, aí tinha lá doentes. Oh, mas é guerra. Algo que está em guerra, você espera o quê? Você vê? É assim também, no que concerne também aos debates. É a mesmíssima coisa. Por exemplo, todos conseguem compreender que, segundo a minha fé em Cristo, segundo a nossa fé em Cristo, nós não acreditamos que haja um servo de Deus na terra que, por sua vez, não foi estabelecido pelo mensageiro de Mateus 25:6, que é o irmão Caco Felipe. Então, se ele não é um servo de Deus, quem eles são? Segundo a minha fé, nós chamamos-lhes de mercenários, chamamos-lhes de terroristas espirituais, chamamos-lhes de bandidos. Por que são bandidos? O que um bandido faz? Um bandido rouba as pessoas. Então, esse é o lado carnal que todo mundo conhece. Então, você que diz ser pastor, eu sei que tu és falso. Eu vou te chamar do outro lado como um bandido, porque você também estás a roubar o povo usando o nome de Jesus e a Bíblia. Então você é um bandido. Mas quando é dito em um debate por alguns de nós que somos de discípulos do mensageiro de Mateus 25:6, que este é um bandido, não é uma ofensa, não. Nós temos fundamento para fundamentar por que estamos a dizer que o fulano ou cicrano é bandido. Ele é bandido porque está a roubar o povo usando o nome de Jesus. Ele é bandido porque, segundo as Escrituras, não tem respaldo para poder ser um sacerdote de Deus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 5, versículo 4, Paulo disse que ninguém se arroga esta honra se ele não for estabelecido como Arão. Quer dizer, ninguém pode vir se dizer que ele é pastor, ele é apóstolo, ele é isso, ele é aquilo, se ele não for estabelecido como Arão. Nós temos que procurar saber como Arão foi estabelecido. Em Levíticos capítulo 8 e Levíticos capítulo 9, nós vemos que foi Moisés, o profeta mensageiro para aqueles dias, que estabeleceu Arão no sacerdócio. Então, se alguém não for estabelecido por um profeta, conforme Arão foi estabelecido, Paulo redisse que ninguém se arroga esta honra. Ninguém pode dizer que ele é pastor. Pastor Moanzo. Sim, sim. Vale tudo. Yeah.
O debate é isso aqui que estamos aqui a explicar. O debate é para encontrar um consenso em algo que não está tem entendimento ou em uma divergência. Deve-se provar o certo. Assim também aconteceu em diversas maneiras. Jesus tinha que provar que ele era o Messias. Os fariseus tinham as suas táticas, as suas práticas contrapor Jesus. Então, no debate vale tudo. E você pode ver que os fariseus trataram Jesus de Belzebul, lhe chamaram de vários nomes, lhe trataram de bastardo, mas nem com isso Jesus se cansou. Um nomeava o outro e o outro nomeava o outro. Sempre foi assim. Jesus disse, quando estavam lhe caluniar, lhe trazer compreensões que não eram certas, Jesus disse, o João Batista veio, não consumiu bebidas alcoólicas, disseram que ele tem demônio. E o Filho do Homem vem, bebe vinho e fica no meio de pessoas pecadoras, dizem, olha, um beberão aí. Até chamavam também Jesus de um beberão. Quer dizer, num debate é tudo, porque é um confronto. Tá vendo? É um confronto. Alguém que vai, porque a Bíblia já adverte os filhos de Deus. Um filho de Deus é uma ovelha que vai diante dos lobos raivosos. Ele sabe que aí haverá todo tipo de coisa. Tá vendo? Mas ele só tem de provar o que Deus lhe diz para fazer. Não defende-se a si mesmo. Ele diz o que Deus diz para fazer. Tá vendo? E quando nós estamos aqui, nós mostramos aquilo que Deus já o revelou através do seu profeta. E muitos não entendem por que os discípulos de Cacu Filipe, todos por nada, lhe chamam de falso. Porque nós conhecemos a verdade. Isso está escrito na 1 de João. O João provava aos seus que eles estavam na verdade. Estavam naquele que era o verdadeiro, Jesus Cristo, o Deus Supremo, o Salvador, o Redentor. E ele não... Pouco importa o que podia vir, os discípulos se fortificavam que eles estavam na verdade. Você vê? E a verdade tem um padrão. Eu digo sempre nas pessoas, um profeta disse isso no seu tempo, que é William Branham. Ele disse, se tu pegares a bússola, girar a bússola, a procurar, a bússola te dá uma indicação, a bússola nunca vai te indicar sul. Se a bússola virar o seu ponteiro para o sul, pode deitar. Está estragado. A bússola vai te apontar o norte. É por intermédio do norte que você vai saber, a minha atrás é o sul, a minha direita é o oeste, a minha esquerda é o oeste. Só isso. A bússola não pode te levar um outro caminho. Então, o Espírito Santo, se alguém tem Espírito Santo, o Espírito Santo é o tipo da bússola. Ele só indica onde há palavra. O Cornélio, de tudo que ele fazia, tinha que ter um anjo para vir lhe indicar o caminho. Olha, vai a Jopé, tem alguém chamado Simão Pedro. Ele que tem as palavras de vida eterna. Não lhe disse jejua, faz aquilo. Ele jejuava por sua livre vontade. Ele doava as pessoas por sua livre vontade. Mas para a salvação, a bússola lhe indicou o norte. O norte é aquele que tem as palavras de vida eterna. Então, nós temos essa bússola. E a bússola indicou o norte. E estamos a dizer à humanidade, és o norte. Não pode haver a bússola te indicar sul, este. Então, é nessa divergência que as pessoas não conseguem confrontar os discípulos do profeta Cacu Filipe e dizem que estão a ser desrespeitados.
Mas nós poupamos muita gente, porque nós não usamos aquelas linguagens que Jesus usou. Não chamamos ainda pessoas de serpente, mas toleramos por bandido, porque bandido, ele até ainda pode ver que tenho colegas aqui, tenho aí outros também lá no Kazenga são bandidos, mas Jesus usava serpente, um animal que todos odeiam. Você vê? Mesmo um homossexual aqui que tem tanto sangue da serpente na sua veia a correr, se passar uma serpente vai gritar. Ah! Mas é primo dele, é tio dele, é uma coisa, são parentes direito. Você vê? Então a serpente... Hã? Os homossexuais? Sim, a revelação diz para ser um homossexual é excesso é muita presença do sangue da serpente na pessoa. E o profeta Cacu Filipe desafiou os cientistas para ir provar e testar. Aqueles que combatem essa mensagem com todo o seu coração, com unhas e dentes, pega só um pouco de sangue da serpente e pega dele e levam no laboratório. Vai dar uma afinidade aí. São parentes direito. Tem o mesmo DNA. Então, é nisso. Diante de um debate, a pessoa que vem deve estar preparado. Jesus estava preparado e foi chamado de vários nomes, não levou ninguém ao César nem ao Pilato. Mas os fariseus, quando viram que não conseguiam parar, foram no Pilato e o Pilato lhes fez um grande teste. O que ocorreu na Bíblia e que ocorre de geração em geração é algo que deixa a humanidade em uma grande culpabilidade que não terão como escapar do julgamento de Deus para o inferno. O Pilato, sabendo que estão a lhe trazer um inocente, e ele viu, estão a querer matar essa pessoa por causa da inveja. Está lá escrito na Bíblia, é por inveja. E o Pilato, para provar mesmo a sua inveja, entrou na sua cela, não pegou gatuno de galinha. Pegou o mais grande criminoso e trouxe diante deles, Barabás, que todo o país esperava a sua morte. Todos odiavam Barabás. Mas como Jesus condenava as suas denominações, os seus líderes religiosos, e está mesmo lá escrito que os líderes religiosos daquele tempo, que eram os doutores da lei e os sumos sacerdotes, persuadiram o povo para escolher a Barabás. Quer dizer, aquele povo não agiu por sua livre vontade, agiu pelos líderes religiosos. É por isso, um líder religioso é pior. Porque um gatuno te rouba o telefone, um iPhone 15 ou que lá, você pode comprar amanhã. Te rouba um carro, um V8, você pode trabalhar e conquistar de novo aquilo que te roubaram. Mas quando você perde a via da salvação, vai encontrar onde? Não tem como encontrar a salvação. 16h38 na rádio. Vamos só ver. Vai lá buscar uma música.